Deus. Primeiro, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Amém? Só até aqui, esse princípio. Eu imagino, irmãos, quando Paulo escreveu este pequeno trecho, não este, mas o livro inteiro, mas em especial esse trecho aqui, né, irmãos, o momento mais importante da igreja, o momento em que a igreja celebra a sua comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Já disse isso e repito, que ao longo da história Deus sempre buscou ter aliança com o homem, irmãos. E sempre o homem foi quebrando esta aliança. Começou lá no Éden com Adão, e ao longo da história, aliança após aliança foi sendo quebrada. De modo, irmãos, que para nós não tinha futuro, irmãos. Para nós não tinha outro lugar para irmos a não ser para a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Mas Deus havia dito lá no livro de Gênesis, irmãos, que da semente da mulher nasceria um, que Satanás ia até ferir o seu calcanhar, mas esse lhe esmagaria a sua cabeça. E esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E muitas vezes, irmãos, achamos que quando as coisas vão ruim, quando as coisas vão mal, é o diabo que está operando. É o diabo que está no controle de tudo. Irmãos, quer a situação seja boa ou a situação seja ruim, quem está no controle é Deus. Sempre Deus, irmãos. Deus nunca perde o controle. E Deus sabe, irmãos, que as situações difíceis nos ensinam as melhores lições. Só aquele que teve um diagnóstico de uma doença incurável, quando vê revertido, vê o quanto foi maravilhoso. Aquele que estava desempregado, quando vê uma porta se abrindo, sabe o quanto é maravilhoso. Só aquele que experimentou o amargo, quando experimenta do doce, sabe o quão maravilhoso é o doce. Aleluia. Humanamente dizendo, era impossível alguém como Paulo chegar no nível de intimidade que ele chegou com Deus. Aleluia. Eu creio que Satanás disse: esse é o improvável. Tanto que o apóstolo Paulo diz: eu sou um obreiro abortivo. Não era para eu ter nascido, mas pela vontade do Pai eu assim nasci. E aleluia. Satanás, irmãos, talvez achasse que Paulo perseguia os cristãos, que aquele ali seria uma arma poderosa em suas mãos. Mas Deus o transformou num dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, se você está passando por algo difícil, algo dolorido na sua vida, saiba de uma coisa, irmãos: Deus muda sentenças. Deus muda situações. Aleluia. É por isso que quando Jesus pegou o pão e Paulo pegou o pão, irmãos, Jesus sabia da sua morte. Para muitos era o fim, mas ele deu graça. Por que deu graça? Ele agradeceu: Deus, se cumpriu, se vai se cumprir a tua palavra. A tua salvação vai chegar para o teu povo. E através da morte de Jesus, irmãos, as nossas orações podem ser ouvidas por Deus Pai Todo-Poderoso. Sem Jesus não ia ter caminho para Deus, irmãos.
A nossa oração é se perder no céu. A nossa oração é parar na primeira potestade de demônio. Sem Jesus não ia ter saída. Mas com Jesus, nossa oração ultrapassa o reino das trevas e chega até o trono de Deus. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo disse: olha, o Senhor Jesus na noite tomou o pão e tendo dado graças o partiu. Ou seja, agradeça que hoje chegou salvação na tua casa. Agradeça que hoje chegou salvação na tua vida. O pão está sendo partido. Aleluia. Jesus está sendo, irmãos, ali para todos, ali, sem distinção, todos estão recebendo parte do Senhor Jesus. E o sangue que simboliza a aliança nova, né, irmãos? A aliança de sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus o torna o quê? Mais alto do que a neve. Aleluia. Então nessa noite celebre com o Senhor Jesus, se alegre no Senhor Jesus, né, irmãos? Eu vou chamar aqui o diácono Paulo fazendo uma oração, e os irmãos orem a Deus, entreguem a Deus ali o seu momento com o Senhor, e participe do pão e comam do vinho que são batizados nas águas. Amém?